Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos então para mais uma aula sobre o Barroco. Nessa aula então, gente, a gente vai falar especificamente do Padre Antônio Vieira. A gente comentou sobre ele na última aula a respeito desse tema, mas agora então o foco dessa aula vai ser especificamente o padre, porque a gente já falou demais do Gregório de Matos. Então, gente, o Padre Antônio Vieira, ele tem nos seus escritos, então, a gente pode perceber, né, o seu domínio da retórica jesuítica e de sua persuasão, mas principalmente seu posicionamento político diante do cenário da época. Vieira está inserido em um contexto dual. A atuação da igreja naquela época era marcada por um conflito de posicionamento por parte de seus sacerdotes. Bom, gente, a primeira informação que nós tiramos daqui é que o Padre Antônio Vieira era um padre jesuíta. Lembrando, gente, que os padres jesuítas vieram aqui para o Brasil quando nós tivemos, então, o achamento do nosso país pelos portugueses, quando os portugueses aqui chegaram. Então, eles vieram inicialmente lá no quinhentismo para catequizar os índios. Então, tornar os índios que eram politeístas em monoteístas e acreditarem na Igreja Católica. Lembrando, gente, que esses padres, então, eles continuaram aqui no Brasil até que, de repente, o Marquês de Pombal assumiu lá em Portugal e mandou retirar todos os padres jesuítas de territórios portugueses. Justamente porque, gente, os padres jesuítas, com o tempo, eles foram tomando partido dos índios. E, obviamente, para a corte, isso não era algo bom. E o Padre Antônio Vieira, gente, ele era um padre que ele sabia muito bem fazer essa parte da retórica. O que seria retórica? É, por exemplo, eu fazer perguntas onde eu não quero que vocês me respondam, mas sim que vocês reflitam sobre. Então, eu não espero respostas, eu espero a reflexão de vocês. Então, isso seria, então, o que nós chamamos de domínio da retórica do Padre Antônio Vieira. Além disso, gente, a persuasão é quando você consegue convencer muito facilmente uma pessoa. Todo mundo conhece alguém que consegue te convencer a comprar qualquer coisa, a acreditar em qualquer coisa. Então, o Padre Antônio Vieira, ele era assim naquela época. Mas, gente, ele deixava muito claro, então, o seu posicionamento político. Isso aqui é algo bastante importante, porque nós comentamos anteriormente lá do Gregório de Matos, que também era um cara que tinha um posicionamento político bastante claro. E o Padre Antônio Vieira também tinha. E, gente, ele também está inserido no mesmo contexto, né, que nós tínhamos o Gregório de Matos, ou seja, dessa dualidade extremamente presente. E também, gente, a atuação, né, da igreja na época do Padre Antônio Vieira, ela era marcada, então, por um conflito de posicionamento dos sacerdotes, ou seja, eu não poderia, assim, ter uma unanimidade entre eles, então isso podia variar. De um lado, gente, havia uma missão profética para a catequização de todos os indivíduos. Para isso, utilizavam a pregação do Evangelho, a doutrinação e o discurso de salvação das almas. Nessa visão, a igreja assumiu o papel de protetora dos oprimidos, o que justifica a postura de Antônio Vieira quando defendia os indígenas. Lembram que eu comentei lá no comecinho dessa aula que a gente tinha alguns padres, então, que acabavam defendendo os indígenas? O Padre Antônio Vieira foi um que fez isso. Então, ele ficou ao lado dos indígenas. Então, gente, aqui a gente já percebe o posicionamento dele. Ele não estava favorável a Portugal, mas sim aos indígenas. Só que assim, gente, o que há de problemático aqui? Ao mesmo tempo que ele estava do lado dos indígenas, ele pregava que a única religião que podia salvá-los do inferno, sendo que para eles o conceito de inferno era totalmente diferente, era se eles se convertessem à religião católica. Por quê? Era a única forma, no ponto de vista, né, dos padres daquela época, deles salvarem suas almas. Ou seja, gente, é bastante complicado, né, a gente pensando atualmente esse papel, tipo, eu te salvo, mas tem que ficar do meu lado. Então, tipo, é bastante complicado a gente entender isso.
Justamente porque, gente, eu tô tirando o índio da sua cultura. Então, a gente tem esse processo onde eu retiro, então, esse indígena de algo que ele faz parte. Então, ele está inserido numa outra realidade que ele não faz parte. Do outro lado, então, gente, havia uma parte dos sacerdotes que estava mais preocupada com o posicionamento político que visava ao domínio da igreja diante dos povos que deveriam ser catequizados. Queriam muito mais o aumento da religião e a redução dos indígenas. Sermões de Vieira podemos encontrar afirmações que demonstram a existência dessa dualidade. Então a gente tinha então os padres que queriam realmente catequizar os índios e salvar as suas almas. Do outro lado, então, gente, nós temos esses padres, então, que eles queriam o aumento da religião. Então, gente, eles queriam a redução dos indígenas. Então, aqui a gente tem essa dualidade. E o padre Antônio Vieira, ele traz na sua obra justamente essa dualidade que a gente está falando aqui. E também, gente, pesquisadores afirmam a coexistência de um Vieira que se dedicava a apoiar o rei e de um Vieira que se entregava à luta pela liberdade dos indígenas. E, portanto, sua retórica tinha ação política e social. A retórica do período barroco e a religião eram um espaço de catequização intencionada a convencer e doutrinar ideologicamente. O apelo é visível para a libertação do homem e para a missão apostólica. Ou seja, gente, aqui o padre Antônio Vieira, ele executa então uma ação de ser político. Basicamente o quê? Eu preciso que o rei de Portugal me mantenha aqui. Então, na frente dele, eu vou ser extremamente político, defender as mesmas ideias que ele, ficar ao lado dele. Mas, em contrapartida, a gente sabia que, na verdade, ele só fazia isso porque depois ele conseguia, então, lutar para a libertação desses indígenas. Ou seja, gente, ele tem um papel aqui social, político e social. Então, eles estão unidos. Então, o padre Antônio Vieira, ele tem esse papel fundamental. Ele pode fazer algo pelos índios. Mas, para isso, ele precisa, então, ter o rei ao seu lado. Também, gente, a religião, então, aqui, ela tinha um espaço de catequização. Justamente porque a igreja queria aumentar o número de fiéis. Então, gente, ele também precisava, ao mesmo tempo, convencer e doutrinar esses índios. E, gente, também, ele tinha uma visão que procurava, então, a libertação do homem e também trazia essa visão mais apostólica. Então, gente, o Vieira foi um dos destaques dessa época do Barroco. Entre seus sermões mais conhecidos estão o Sermão de Santo Antônio, o Sermão do Bom Ladrão, o Sermão da Sexagésima e o Sermão da Epifania. Os sermões tinham como propósito persuadir os ouvintes, pois, segundo ele, os pregadores tinham o dever de passar o conhecimento aos fiéis. Então, gente, o padre Antônio Vieira, ele tem mais de 200 sermões escritos, então ele escreveu muita coisa. Só que daí, gente, o que nós percebemos? Os sermões dele são de diferentes assuntos, então ele escreve de variadas coisas. Mas ele tinha um único propósito, que é um propósito de um sermão. Persuadir, então convencer a quem estava ouvindo. Então, ele tinha que passar esse conhecimento aos seus fiéis. E ele tinha também a preocupação com os efeitos que seus sermões provocariam na ordem social, que também era notável. Lutava para estabelecer uma ordem social que fosse regulada por documentos legais e que seguisse os princípios cristãos. Encontramos também em sua obra ataques a senhores de escravizados, cobranças para que obedecessem à determinação de liberdade indígena proclamada em Lisboa. Então, gente, ele vai se preocupar então com essa parte social, como a gente já tinha comentado anteriormente. E ele, gente, queria então que quem possuísse escravos ouvisse então o que ele estava pregando e libertasse eles.
E a postura do padre, gente, foi determinante mais tarde, então, para a sua expulsão do Brasil. A situação colonial era complexa naquele tempo, e os escritos do padre também nos ajudam a perceber isso. As relações entre a igreja e a colônia são complexas e estamos longe de estabelecer uma explicação simples para isso. Então, essa postura, gente, de defesa do indígena, ela foi vista como bastante problemática. Então, isso, gente, posteriormente motivou, então, que o padre Antônio Vieira fosse expulso aqui do Brasil. E, gente, nós lembramos, né, na questão histórica, que a questão de colônia e igreja era bastante complicada, então. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula. Até a próxima!